Na entrevista dessa semana, nós também falaremos sobre saúde. E para me ajudar nesse assunto, nós estamos aqui com a nutricionista Jaqueline Aque Pinheiro, ela que atende aqui em Mafra e região, também atende na Clínica Labela. Tudo bem, Jaqueline? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, né? Primeiro, para a gente entender qual a função do nutricionista para a pessoa que busca ter uma vida mais saudável. Isso. Então, o papel do nutricionista é orientar as pessoas e auxiliar em mudanças que sejam reais na sua vida, buscando uma melhora da alimentação, né? Então, eu sempre comento, né, com meus clientes, né, que o meu papel é ajudar a fazer mudanças que não sejam apenas uma dieta que você vai fazer dentro de um mês, mas mudanças que sejam reais e significativas na tua vida a longo prazo, né? Então, de repente, aquela pessoa assim que come biscoito todo dia e ela deixa de fazer isso e passa a comer mais frutas, e isso é constante na vida dela. Isso vai trazer mais resultados a longo prazo e mais saúde para ela do que às vezes, né, alguma dieta da internet, alguma coisa nesse sentido. E vamos falar um pouco sobre a imunidade. A nossa imunidade também depende do nosso hábito alimentar? Sim, totalmente, né? O nosso corpo, eu sempre brinco, né? Nós não somos feitos de luz, né? Nós somos feitos do que nós nos alimentamos. Então, inclusive, assim, né? Às vezes você pega exames, assim, bem alterados. Dentro de 3 meses a gente consegue melhorar significativamente vários exames, né? Melhorando a qualidade da alimentação. Então, a imunidade vai ser formada a partir dessa variedade de alimentos e de uma constância ali de vitaminas e minerais. O nosso corpo, ele gosta de rotatividade alimentar, né? Por exemplo, assim, já que eu como salada todo dia, mas a salada todo dia é alface e tomate, entende? Tomate não dá o ano inteiro, né? Tomate tem época do ano que ele tem mais veneno do que um tomate, né? Então, a gente tem que ter variedade, você tem que ter uma alimentação sempre colorida com alimentos da época, né? Certo. E assim, em tempos, né, de Covid, tudo que a gente está vivendo agora, tem uma recomendação muito grande da nossa imunidade estar mais alta, né, para evitar pegar o vírus. Quais que são as vitaminas, os minerais que são essenciais para a gente ter, né, na nossa alimentação e manter a nossa imunidade melhor? Isso. Então, a imunidade, ela não vai te prevenir do contato do vírus, né? Então, o que vai favorecer é que você vai estar mais fortalecido. Se caso você venha a pegar alguma doença, isso não vai ser, né? O teu corpo não vai sofrer tanto, seria nesse sentido, né? Então, a nossa imunidade, ela é formada por todo o complexo de vitaminas e minerais e desses bons hábitos, né? Eu começaria falando, assim, da importância de se tomar água, né? Então, a quantidade de água que a gente toma durante o dia já vai ajudar a melhorar, né, as barreiras ali de proteção do nosso organismo, né? Então, tomar muita água, né, aquela recomendação de 2 litros, mas isso varia de pessoa para pessoa, pode ser muito mais que 2 litros por dia, vai ajudar nessas primeiras barreiras, né, de defesa. Aí, vale a pena a gente citar aqui a vitamina D, né, que ela é muito comentada e, assim, tem muita gente tomando por conta até, né, mas é sempre bom fazer o exame para verificar como que está o teu nível de vitamina D, que é a vitamina do sol, né? Como na alimentação a gente vai ter muito pouco essa vitamina. Então, como na nossa cidade que a gente tem pouca exposição ao sol, é importante estar suplementando, mas sempre com orientação médica ou do nutricionista, tá? É uma vitamina, assim, fundamental pensando em imunidade, né? A gente deve pensar também muito na vitamina C, né? Então, todos os alimentos ricos em vitamina C, né? Incluir diariamente muita fruta, muito vegetal que tem essa vitamina, também vai ajudar a diminuir, né, essas infecções. A questão da vitamina A, né? A vitamina A, ela está presente
nos vegetais verdes escuros e nos alaranjados, né? Então, a abóbora, a cenoura, a couve, né, que é o verde escuro, são alimentos que vão ter bastante essa vitamina A, que também ajuda muito nessa primeira barreira de defesa ali do nosso organismo. De minerais, assim, eu colocaria o zinco, né? O zinco é muito importante na nossa alimentação. E ele vai estar presente ali, ele pode ter um pouco nas carnes, principalmente nos peixes, e principalmente ali nas castanhas, nozes, né? Que possam ter mais esses minerais como o zinco e o próprio selênio, que esse conjunto, né? Não adianta eu suplementar apenas um tipo de vitamina, ou às vezes as pessoas compram nas farmácias assim polivitamínico de A a Z, né? Só que o polivitamínico tem muito pouquinho de cada uma. E essas vitaminas, elas interagem entre elas e às vezes você não está absorvendo nenhuma, sabe? Por isso a forma mais eficiente de adquirir as vitaminas e os minerais é pela alimentação, porque é a maneira que a gente fala mais biodisponível, né? Se o teu intestino tá legal, tá absorvendo bem, aí pela alimentação a gente já consegue atingir boas doses de todas as vitaminas e minerais. Lembrando, né, que nós não somos feitos, a gente é feito do que a gente come. Lembra aquela frase bem antiga, né? Você é o que você come. E hoje muito mais a gente sabe que você é o que você absorve, né? Então, às vezes a pessoa até come, mas se a absorção dela não tá boa, se é uma pessoa que está usando muito antiácido, está usando os prazóis, né, omeprazol, pantoprazol, esses medicamentos, provavelmente ela não está absorvendo tanto esse tipo de vitamina. Então, às vezes até ela está comendo, mas não está absorvendo. Então, tudo isso tem que ser orientado e acompanhado por um profissional, tá? Qual é o risco daquelas pessoas que procuram fazer aquelas dietas muito rígidas, tanto para emagrecimento, e que não tenham um acompanhamento de um profissional? Tá bem alta, assim, né, o jejum intermitente, né, assim, dietas que provocam uma privação alimentar muito grande. O jejum de 12 horas, na verdade, ele é um jejum fisiológico, né? Então, ele é o normal. Então, você não tipo assim, comer até as 8 da noite e daí só toma café às 8 da manhã. Esse, digamos, é tranquilo, é o básico para a limpeza do teu fígado, para que o teu corpo esteja funcionando adequadamente. O pessoal chama, estou fazendo um jejum intermitente de 12, mas na verdade esse todo mundo deveria fazer, né? Pelo menos de 10 a 12 horas todos os dias teria esse jejum, porque à noite é importante a gente ficar em jejum para o corpo aí restabelecer, né, o organismo. O problema são jejuns muito maiores que 18 horas, né? Então ele tem que ser bem orientado por um profissional para que não haja ali a falta, a carência de nutrientes, né? Então, que no período que a pessoa está se alimentando, você consiga atingir as necessidades de nutrientes dela. Porque não adianta daí fazer jejum e daí sair do jejum comendo, sei lá, um x-salada, né? Tem que ser equilibrado daí a janela alimentar, onde ele está se alimentando. Então, o jejum intermitente sempre com muita orientação, né? Ele não, se você acaba fazendo por conta, assim, num primeiro momento você emagrece mais rápido, mas ele pode até travar teu emagrecimento mais para frente, sabe? Então, por isso que é bom sempre a orientação e cuidar muito com jejuns maiores que 18 horas, tá? Tá sendo, assim, bem mais comum agora, tá aparecendo bastante casos de transtornos alimentares no sentido de anorexia e bulimia, por conta desses jejuns, sabe? Porque na internet tem muita informação, né? E às vezes os adolescentes, eles, né, não têm aquele filtro, assim, né, de entender toda a questão ali do jejum e acabam desenvolvendo transtornos, então ficando dias sem comer, né? Então, o limiar do jejum
do que ele é saudável a ponto dele virar um transtorno, ele é bem pequeno, sabe? Então, por isso que eu sempre oriento a ajuda de um profissional, para que não haja essa carência, né, de vitaminas, até mesmo de energia, e que você não acabe não desenvolvendo um transtorno alimentar, né? Porque nós temos que fazer as pazes com a comida, né? Hoje em dia está tão difícil comer, parece, né? Tem que ser tudo sem glúten, sem lactose, orgânico. Fica tão difícil, parece, e não é assim, né? A alimentação, ela tem que ser tranquila, tem que ser algo que te dê prazer e te dê energia, tá? Sim. E ainda em relação ao jejum intermitente que a gente estava conversando, em quais casos que ele é recomendado pelo profissional, né? Como que funciona esse jejum? O jejum, ele pode ser recomendado em várias situações, né? Então, como eu comentei, muitas vezes a gente precisa alinhar que a pessoa comece a fazer esse jejum de 10 ou 12 horas diariamente, que é o fisiológico, digamos assim. É muito comum, né, em pessoas que trabalham à noite, por exemplo, né? Enfermeiros, seguranças, né, que viram à noite trabalhando, fica beliscando, comendo à noite, né? E isso engorda bastante. Então, essas são pessoas que a gente já não vai comer de madrugada, né? Vai adequando ali essas 12 horas noturnas, que é importante você ficar em jejum. Agora, se vai ser um jejum de 16, de 18, vai depender do objetivo de cada um, né? Muitas vezes é o emagrecimento e a perca de gordura corporal. Mas aí você vai ter que ver a questão de treino, quando se essa pessoa faz atividade física, né? O quanto para ela isso ela suporta também, né? Esse jejum. Então, assim, vai variar muito de cada caso, mas as indicações principais seriam para emagrecimento. E até a pessoa se adaptar a toda essa reeducação, né, que o nutricionista propõe, pode afetar a imunidade da pessoa? Sim, como eu dei o exemplo ali, né? Se a pessoa faz o jejum e daí na quebra do jejum ela utiliza alimentos com poucas vitaminas e minerais, o que eu dou exemplo, assim, sempre uma alimentação muito branca, né? Então, assim, acorda, daí come pão. Aí vai almoçar, almoça macarrão, de tarde come umas bolachinhas e de noite chega em casa e passa na padaria e compra mais pão, né? Não é difícil fazer isso, né? E você comeu farinha de trigo o dia inteiro, entendeu? Então não teve nutrientes, não teve uma variedade, né? Então aí sim vai ter uma carência para o organismo. Então, se você souber equilibrar no período da alimentação ali, uma alimentação colorida, com frutas, vegetais, né? Foi colocado muito tempo, assim, as pessoas têm medo de comer fruta hoje em dia, sabe? Eu acho engraçado isso, porque às vezes as pessoas não têm medo de comer bolacha, mas a fruta eles vêm te perguntar se banana engorda, né? Então, assim, não precisa ter medo de fruta, né? Fruta é natural, então de 3 a 5 frutas por dia é bem tranquilo. Então, não basta só ficar ali o tempo sem comer, né, do jejum. Tem que ter uma alimentação de qualidade para poder ajudar na imunidade. Isso. Quais hábitos do nosso dia a dia, assim, que você fala que pode afetar negativamente na nossa imunidade? Uhum. Então, o primeiro hábito, né, que eu falei lá no início, a falta de hidratação. As pessoas não tomam água suficiente, então você começar a tomar mais água, né? Você tirar um tempo para você comer e prestar atenção no que você está comendo é algo muito importante. Então, não comer só porque está na hora de comer e ficar sem mastigar, né? São coisas que acabam prejudicando bastante. E essa coisa, assim, de comer muita coisa industrializada, muita coisa de pacote, sabe? É a bolachinha, é a torradinha, é chocolate, doces, digamos assim, tudo vem de pacotes, né? Então, o ideal é que na nossa casa nós tivéssemos mais cascas no lixeirinho do que ali a questão do plástico, né? Então, quanto menos você comprar coisas de pacote, mais correto vai estar a tua alimentação, tá? Então, esse eu vejo que é um hábito, né,
é bem complicado hoje em dia, assim, que parece que tudo tem que vir de um pacote, né? Tem crianças que às vezes não conhecem uma batata, mas elas conhecem a batata de pacote, a chips, né? Então, essas coisas que a gente tem que ir mudando, né? Porque foi colocado para nós, né, com uma propaganda muito forte da indústria e tudo, que você precisa dessas coisas. E na verdade não, né? A gente precisa do que vem da natureza, o que é natural. Claro que vai ter momentos que você vai comer coisas fora e tá tudo certo, né? O que eu sempre peço é que as pessoas tenham equilíbrio, né? Esse equilíbrio é o que eu chamo de 80-20, né? 80% da semana bem certinho e apenas 20% para esse deslize, digamos assim, sabe? Agora, se você está no 50-50, que é até as 3 da tarde, por exemplo, come certinho e depois, né, só bolacha ou só lanche, aí você não vê resultado na tua saúde, porque você está no 50-50, né? Então, eu sempre oriento, assim, a tentar ficar no 80-20, né? Então, que seja só um lanche diferente no sábado ou no domingo, aí com certeza você vai ganhar muito mais saúde, prevenção de doenças e inclusive até emagrecimento para quem deseja. Qual seria a dica para a gente poder encerrar que você tem para deixar para as pessoas para que a alimentação ela sirva de prevenção para tantos vírus, doenças, até agora, né, com a chegada do inverno? Em geral, o que você indica para as pessoas para que a imunidade continue forte? Isso, a gente pode falar de alguns alimentos em específico, né? Então, eu gosto muito do uso do própolis, né? O própolis verde, ele ajuda bastante a melhorar a nossa imunidade. O gengibre, né? Também ele pode ser usado durante o dia na água, ou em alguns temperos, a gente pode estar utilizando o próprio chá do gengibre. A variedade de frutas e legumes e de vegetais ali, para a gente estar conseguindo ter quanto mais colorido, realmente mais vitaminas você vai possuir, né, no teu dia, né, e cuidar com os pacotes, né. Se eu pudesse deixar um recado, sempre desembale menos e descasque mais, né. Isso vai fazer a diferença na tua imunidade e tudo mais. Não existe um alimento isoladamente que vá construir toda a tua imunidade. É o conjunto de uma alimentação saudável que vai fazer isso, e não apenas um alimento separado. E uma dica que eu dou também é assim, não tenham receio de procurar um nutricionista, né? Porque as pessoas têm aquela visão muito distorcida do profissional nutricionista, que é uma pessoa que vai te julgar, que é uma pessoa que vai te passar um cardápio super caro e que você não vai conseguir comprar, ou de coisas muito difíceis de preparar. E quando a gente conversa, as pessoas veem, nossa, é bem o contrário, normalmente elas economizam no mercado, e essa ideia do julgamento, eu acho assim, que as pessoas, né, devem vir com outra visão, né, para quando procuram um profissional, porque nós estamos lá para ajudar e de forma alguma para julgar, né? Então, não ter receio de procurar ajuda profissional para alinhar melhor, né, as tuas compras, a tua alimentação, para ajudar a tua família de maneira geral. O álcool gel, a máscara, é tudo muito importante, né? Mas o principal está na maneira com que nós construímos a nossa saúde, senão a máscara não vai adiantar muita coisa, né? Então, a gente precisa construir a nossa saúde de uma maneira equilibrada e mais a prevenção, né? Que daí é o álcool gel e a máscara. Mas nada disso adianta se o teu corpo não está bem, tá? A alimentação também é uma forma de prevenção de muita coisa, né? Então, é muito importante estar sempre muito equilibrado, como a gente falou bastante aqui, né? Muito obrigada, Jaque, por você ter participado da nossa entrevista aqui. Essa entrevista você pode acompanhar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também em nosso site www.diarioderiomafra.com.br.